Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no canal do Protesto, do seu amigo e seu irmão em Cristo, Vanderlei, tá certo? E aí, vamos lá para o tema, o alinhamento 2017, o que é isso? Alinhamento 2017, com o primeiro dia do ano, né? E o primeiro dia da semana de 7 dias, né? Porque pela Bíblia Sagrada, pela palavra de Deus, que eu assim considero, a semana tem 7 dias, claro, claro. E justamente agora, esse ano de 2017, veio fazendo um alinhamento. Calhou do primeiro dia da semana, que é hoje, domingo, estou gravando agora no primeiro dia da semana, no domingo, né? E de ser também o primeiro dia do ano. Veja só que coincidência, que alinhamento, né? E para lembrar a você que o número 7 é o número da perfeição de Deus, né? É o número de preferência, um dos números preferidos de Deus, claro, né? E justamente vamos aqui ver pela Bíblia Sagrada, né? Vamos ver aqui o que é que Deus fez no primeiro dia da semana, ou seja, hoje. O que Deus fez no primeiro dia da semana, conforme o relatório da Bíblia? Então eu estou aqui com a Bíblia aberta na mão, a minha Bíblia, a minha tradução é revista e atualizada, tá? É praticamente a mais usada aí no mundo cristão, no mundo evangélico aqui da nação brasileira. E aí vem aqui, Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Olha que maravilha, olha que coisa tremenda. Porque quando a gente fala ou de Deus, ou fala de Jesus Cristo, as pessoas pensam assim, nossa, já vem lá com esse negócio de crente, com esse negócio de religião, né? Mas olha, não é questão aqui de ser de religião, porque eu não pertenço a nenhuma religião aqui na Terra. Você me entende? Assim, a uma denominação. Eu não pertenço. Tá? Eu não sou membro de nenhuma igreja. Tá? Entende? E não é questão assim de crente, de que é povo crente. Não, é a questão de que é a verdade. E de que é o Deus que você acredita, é o Deus que fez o céu e a terra, porque eu acredito nesse Deus. O Deus Supremo que está no céu, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Então eu acredito, certo? E justamente é o que eu quero falar desse Deus, porque eu não posso me envergonhar deste Deus maravilhoso. Eu não tenho nada a ver com religião, não tenho nada a ver com pastor de igreja, pastor picareta, bandido, ladrão, que se enriquece às custas da ignorância dos membros, né, das ovelhas. Não tenho nada a ver com ele, tá certo? Eu tenho a ver com a verdade, com aquilo que diz as Escrituras. E por isso que aqui no meu canal eu convido você, moça, mulher, jovem, idoso, criança, você, pessoa importante, para ouvir um pouquinho da Bíblia Sagrada, do poder de Deus. E então vamos lá, já que eu falei esse pormenor, deixa eu continuar aqui, justamente na introdução da matéria. E aí vai. No princípio criou Deus os céus e a terra. Olha que coisa maravilhosa. Deus criou os céus e a terra, o universo. Aí a terra, aqui este planeta, a terra, porém estava sem forma e vazia. Né? Sem forma, quer dizer, não tinha assim um formato como a gente vê hoje. Estava sem forma. É como se fosse uma coisa assim, um globo, né? Que não tinha nada, um globo terrestre que não tinha nada. E diz assim, havia trevas sobre a face do abismo, porque estava envolto em escuridão. Estava envolto em trevas. E aqui diz, vou ler, a terra porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então aqui já vemos aqui, justamente neste relatório,
que havia trevas sobre a face do abismo, né? Então, justamente, a terra estava envolta em água, né? Porque era totalmente envolta em água, porque foi assim que Deus o desejou, foi assim que Deus o quis, né? Você pode perceber que os outros planetas neste sistema solar, praticamente, né, é desconhecida a existência de água, né? Então, por quê? Porque este planeta ia ser um local especial. Deus iria manifestar-se, né, aqui o seu poder, a sua glória, de uma maneira diferente de que manifestou no universo. Então, este planeta foi preparado por Deus, foi ajeitado por Deus, e Deus estava, sim, empenhado em executar o plano de que ele já tinha estabelecido, em criar os céus e a terra, os pássaros, os animais, o homem, a mulher, e assim por diante, que nós vamos discorrer aqui nesse estudo da palavra, né? Então havia trevas sobre a face do abismo, quer dizer, estava na escuridão. Era um abismo, era como se fosse um planeta sem forma e vazia, né? E o Espírito de Deus, né? Eu conheço como Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, claro, pairava por sobre as águas. A água já é um elemento que traz vida, e vida com abundância, né? Sem água ninguém sobrevive, sem água nada pode ser feito, sem água vem o caos, vem a destruição, vem a seca, vem o caos, a destruição e a morte. Então, logicamente, a água, vamos assim dizer, aqui na Terra, nesse globo, é um princípio de vida que Deus já colocou, né, para realizar todos os seus feitos. E o Espírito de Deus, juntamente, né, estava ali, pairando por sobre as águas, né? Que maravilha! Aí vem agora o primeiro dia da criação, que é justamente que eu estou fazendo este alinhamento como o primeiro dia do ano e o primeiro dia da semana do ano 2017. Né? Você vê que termina com 17, o 7 é o número da perfeição de Deus. E aí vem o verso 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz, né? Porque para Deus é Deus, não tem nem como discutir, né? Deus é Deus e não há outro. Deus não faz mágica, Deus não faz truque, porque os mágicos que você vê aí, é truque que eles fazem, né? Mas para Deus não é mágica, é poder. Para Deus é poder, é fazer existir as coisas daquilo que não existia. Mágico não faz isso. Mágico, ele faz aparecer, existir uma coisa daquilo que já existe, daquilo que já existe, que já tem. Agora Deus não, Deus usou o seu poder, a sua glória, a sua vontade. E ele disse, haja luz, e houve luz. Então, o planeta estava envolto em trevas, e então veio aquela luz, né? E começou a manifestação da glória de Deus, uma luz misteriosa começou já dividir, né? Dividir as trevas, começou a dividir as trevas e manifestar-se a luz, claro. E viu Deus que a luz era boa, olha lá, e viu Deus que a luz era boa, claro, é uma criação dele. E quem é que não gosta da luz? Olha, eu estou aqui diante de uma janela que tem uma iluminação muito forte. Estou aqui diante da câmera, e a câmera, isso ajuda muito no foco, aqui ajuda muito, inclusive, na nitidez da imagem. Então, justamente a luz é coisa maravilhosa. Eu gosto de dirigir o meu carro mais durante o dia, porque você tem toda a visão, você tem a visão à esquerda, à direita, no retrovisor e tudo quanto é lugar. Agora à noite já fica mais difícil, já fica mais ofuscado, né? Mas então, voltando aqui, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas, e chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Olha lá, chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou de noite. Então vem aqui, houve tarde, olha lá, tarde e manhã, o primeiro dia. Então o primeiro dia da semana, justamente,
primeiro existiam as trevas, depois Deus fez uma manifestação de uma luz misteriosa, que eu falo que essa luz era a luz da glória de Deus. Ele veio pessoalmente se manifestando, né, através do Espírito Santo. Aí ele se manifestou ali, haja luz e houve luz, né? Então aquela luz era boa, era muito linda, maravilhosa, porque é a luz da glória de Deus. E ele fez a separação entre a luz e as trevas, chamou a luz dias e as trevas noite. E houve tarde e manhã o primeiro dia. Então esse primeiro dia da semana é o primeiro dia do calendário, vamos assim dizer. É o primeiro dia da sequência da criação de Deus. E esse dia, logicamente, que nós sabemos, perdura até hoje. Esta tarde, esta manhã perdura até hoje, claro. Então, normalmente falando, são 12 horas trevas e 12 horas luz, porque o dia ele se compõe de 24 horas, não é verdade? 24 horas. Então, normalmente falando, esse dia vai ter 12 horas trevas e 12 horas luz. Então, primeiro trevas, à tarde, amanhã fez a luz, dia, a sequência. Primeiro era trevas, depois era a luz. Então, Deus fez a manifestação da luz, aí veio tarde e manhã, primeiro dia. Então, por isso que o dia, para mim, ao meu modo de ver, conforme eu expliquei também no vídeo passado, o dia começa à tarde, quando começa as trevas, aí começa, na verdade, um outro dia. Então, trevas e depois luz. Então, de uma tarde a outra tarde, né? É aí que é a passagem de um dia para o outro, de uma tarde a outra tarde, tá bom? Então, ele chamou Deus a luz dia e as trevas noite, houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então, esta é o fim da nossa gravação, é o fim do nosso comentário, praticamente. Somente fazendo mais uma associação para você, de que Jesus Cristo disse, vós sois a luz do mundo. Ele comparou o povo de Deus à luz, porque a luz deve iluminar, né? Diz ele também é a luz, né? Cristo é a luz, né? Cristo, eu sou a luz do mundo, né? Então, quer dizer, enquanto eu estiver aqui no mundo, vocês vão ver esta luz maravilhosa que é Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, né? Então, tá aí. E ele também disse assim no seu evangelho, no evangelho de Mateus, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, a luz que você tem, caso você tenha, né, claro, elas se tornarão em trevas. Então, logicamente, Jesus está se referindo à visão espiritual, né? Se você tiver visão espiritual, então você terá luz interior. Mas se você não tiver o discernimento espiritual para entender a verdade das coisas, então a luz que você tem, na verdade, não é luz, são trevas, né? Tá certo? Então tá aí o primeiro dia da semana, como o primeiro dia do ano de 2017. Deus fez o quê? A luz. Foi o primeiro ato de Deus. Haja luz e houve luz. E justamente nesse período de 24 horas, Deus fez a separação entre a luz e as trevas. E logicamente, meu irmão, você, minha irmã, você prefere a luz, claro, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar, porque a noite é para o descanso. Mas a luz é para o trabalho, a luz é para os filhos da verdade, que são os filhos de Deus, amém? Então, meu muito obrigado aí pela sua atenção, e hoje foi postado justamente este vídeo do primeiro dia da criação, primeiro dia da semana e primeiro dia do ano. E amanhã, que é o segundo dia da semana, vou falar do segundo dia da criação de Deus, né? Segundo dia da criação de Deus, da semana de 7 dias. Não é uma coisa maravilhosa? Porque este alinhamento, ele só vai acontecer no ano 2024, porque 2 vezes 7, 14, né? Nós estamos em 2017, mais 7, 2024 para 2025. Então só vai acontecer para lá. E até lá,
eu quero que aconteça o fim de todas as coisas. Eu quero que, logicamente, ver, né, o povo de Deus, né, as pessoas que merecerem, claro, recebendo a recompensa, a vida eterna. E eu também quero receber esta vida eterna. Você não quer? Eu quero. Meu muito obrigado aí pela tua atenção, que você se inscreva no meu canal, que você aí repasse o vídeo, tá certo? Eu vou procurar condensar mais os vídeos, fazer o vídeo mais curto, mas a gente sempre fala alguma coisa, eu fico, né, entusiasmado aqui diante da sua presença, e eu dá vontade de falar mais coisas da Bíblia, coisas de Deus, tá certo? Então, meu muito obrigado, e lembre-se, esse canal aqui abordamos 3 assuntos. O assunto sobre religião, sobre fé, que é a Bíblia Sagrada, o assunto sobre política, tá certo? E o assunto sobre medicina medicamentosa, tá certo? Por isso que chama-se o canal do protesto. Meu muito obrigado aí, em nome de Jesus Cristo. Meu muito obrigado.